Nosso assunto agora é educação, isso porque o estado de São Paulo foi o primeiro a dar início na implementação do novo ensino médio em 2021. O novo ensino médio se tornou obrigatório em todo o Brasil este ano. E a rede Escola Pública e Universidade, que reúne pesquisadores de universidades paulistas que acompanham, que estudam a rede estadual de ensino, divulgou hoje um levantamento sobre esse novo modelo. A gente conversa agora com o pesquisador da Universidade Federal do ABC, Fernando Cássio, que também assina esse estudo. Muito bom dia ao senhor, seja bem-vindo ao CBN São Paulo. Muito bom dia a todo mundo que nos ouve. Professor, entre outras coisas, esse estudo constatou a falta de professores nessa reforma. Qual o tamanho dessa falta e qual o impacto no andamento desse novo modelo? Bem, nós estamos agora entrando no mês de junho, né? Então, já indo para a finalização do primeiro semestre letivo nas escolas estaduais, né? Então, o dado atual, né, que foi conseguido inclusive por uma das reportagens que consultou a Secretaria de Educação, constatou que 17% das aulas dos itinerários formativos, né, que é aquela parte que os alunos teoricamente poderiam escolher no ensino médio, elas estão sem professores, né? Isso implica que os estudantes estão tendo, em média, um dia a menos de aula por semana na rede, né? Isso é especialmente pior para os estudantes do período noturno, que na média tem um dia a menos de aula por semana. E em relação a esses itinerários, né, a possibilidade que os alunos teriam de escolher assuntos de aprofundamento, pode ter outras causas também para a falta de oferta, por exemplo, estrutura física, né, falta de salas? Bem, essa ideia de liberdade de escolha é uma ideia, assim, muito bonita, né? Quer dizer, quem não quer ter liberdade de escolha na vida, né? Ela foi utilizada muito mais como um elemento de propaganda para convencer a população a respeito de que era preciso reformar o ensino médio, do que propriamente ela é uma ideia que se realiza em termos de política pública, porque justamente, quer dizer, a oferta de itinerários, a escolha dos estudantes depende de escola com sala de aula, depende de contratar professores, depende de uma escola que possa fazer uma gestão lá de um certo número de itinerários. Então, o estudo mostra, por exemplo, que os 334 municípios do estado de São Paulo que possuem apenas uma escola, a maior parte deles oferta apenas 2 itinerários, e geralmente os mesmos itinerários. Ou seja, a variedade é muito baixa, né? E considerando que esses itinerários já têm um conteúdo reduzido em relação ao conteúdo do ensino médio anterior, os estudantes estão perdendo conteúdo, né? E não tem uma liberdade de escolha efetiva, aquela liberdade que foi prometida lá atrás. Mas vocês conseguiram identificar qual é a dificuldade na contratação desses professores? Bom, existem várias dificuldades. Primeiro, a rede estadual de São Paulo não realiza concursos para contratação de professores há 10 anos, né? E em seguida, a rede tem uma série de... Em geral ou só para o ensino médio? Para o ensino médio e também para o ensino fundamental, anos iniciais e anos finais. O último concurso para os anos finais do ensino fundamental e para o ensino médio foi em 2013, tá? E o último concurso para anos iniciais, primeiro ao quinto, foi em 2014. Então, né, a gente vamos completar 10 anos no ano que vem. E além disso, o processo de contratação de professores temporários ele é extremamente dificultado por uma série de procedimentos burocráticos da secretaria. Então, na prática, o que está acontecendo é que professores habilitados que desejariam assumir essas vagas nas escolas, com aulas vagas, acabam não entrando. E a secretaria está sendo obrigada a flexibilizar, né, a contratação e contratar professores que não são habilitados para lecionar, né? Bacharéis, tecnólogos, estudantes de licenciatura, né? Então, na realidade, a tendência, né, está sendo, enfim, uma série de problemas de falta de competência administrativa mesmo, de reduzir a qualidade das aulas, né? E qual que é o cenário para os adolescentes, crianças, adolescentes no caso do ensino médio, né? Internos de unidades socioeducativas, os alunos da Fundação Casa? É muito importante esse aspecto do estudo, né? Que, enfim, a gente identifica, primeiro a gente não identifica as escolhas, né, dos estudantes que estão nessa situação de privação de liberdade. Depois a gente vai identificar que a maior parte das classes vinculadas à Fundação Casa oferta apenas um itinerário formativo, né? Ou seja, esses estudantes, eles estão perdendo várias áreas do conhecimento no ensino médio, né? Então,
Isso mostra, né, que essa situação específica de vulnerabilidade, ela também implica uma situação de desvantagem escolar, né, muito, muito grande em relação aos outros estudantes. E o senhor acha que, a partir desses dados foram coletados, dessas conclusões, essas dificuldades, isso pode aumentar a evasão no ensino médio? Porque é nas séries onde isso mais ocorre, né? Onde mais preocupa. Olha, teoricamente, quer dizer, a reforma do ensino médio, ela fazia algumas promessas, né, para os estudantes. Então ela prometia flexibilizar o currículo para dar liberdade de escolha, ela prometia tornar a escola mais atrativa, ela prometia dar qualificação profissional e ela prometia ampliar a jornada, né, escolar. O que a gente está vendo é isso. Não tem liberdade de escolha, né? A escola não tem professores, e portanto é menos atrativo, né? A expansão de jornada no ensino noturno está sendo feita à distância, usando as mesmas ferramentas que durante a pandemia basicamente afastaram os alunos da escola, né? Porque os alunos não tiveram acesso garantido. E a qualificação profissional não existe porque as escolas não têm equipamentos, não tem nenhum tipo de investimento. Essa reforma é uma reforma de currículo. Ela não é acompanhada por investimento em políticas públicas para contratar professor, para ampliar a infraestrutura, para garantir a permanência de estudantes mais pobres na escola. Então, o único destino possível para a reforma do ensino médio, e eu digo assim, não é só em São Paulo, mas no país, né, é que São Paulo, de fato, é o primeiro estado a fazer, então a gente tem os dados para mostrar, né? O único destino possível é a ampliação de desigualdades educacionais. E tem a questão de que o estudo identifica que as escolas de melhor nível socioeconômico superior, vão melhor, tem mais oferta, né? Isso, esse é um aspecto importante que o estudo apresenta, que é o seguinte, quer dizer, as escolas com a maior variedade de itinerários formativos, portanto com maior possibilidade de escolha de trajetórias escolares, são em geral as escolas com melhor nível socioeconômico, quer dizer, com famílias com escolaridade maior e com renda maior. Isso, na verdade, corrobora, né, faz sentido dentro de um conjunto de políticas que o governo de São Paulo tem implantado nos últimos anos, que aumentam mesmo a desigualdade escolar dentro da rede, né? Veja, por exemplo, o programa Ensino Integral, né, o PEI, que a própria CBN já cobriu muitas vezes. É um programa que segrega estudantes de classe média em escolas de jornada ampliada e mantém os estudantes mais pobres em escolas precárias de tempo parcial. É importante a gente contar aqui para o nosso ouvinte, de onde vieram esses dados que foram utilizados no estudo? Bom, esses dados são dados oficiais da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, né? Então, o que a gente fez, basicamente, foi comparar as coisas. Então, a gente compara, por exemplo, aquilo que os estudantes escolheram nos questionários feitos pela Secretaria da Educação com a oferta dos itinerários das escolas. Então, todos os dados são oficiais. Os dados sobre a falta de professores, os dados sobre a expansão à distância. Então, na realidade, como o Estado de São Paulo foi o primeiro a fazer, é o primeiro também a ter dados que nos permitem, né, tirar conclusões a respeito do sentido, né, de geração de desigualdade da reforma do ensino médio. E que foram obtidos pela Lei de Acesso à Informação, né? Sim, sempre via Lei de Acesso à Informação. Os dados estão disponíveis no site da Rede Escola Pública e Universidade, tem um botão chamado Notas Técnicas, e os dados, né, como eles são públicos, eles estão acessíveis a todo mundo que pode conferir, pode inclusive reproduzir e, enfim, o estudo também ajuda a gente a pensar, né, as formas em que nós vamos monitorar a implementação desse ensino médio em São Paulo. Uhum. Então, por exemplo, como os estudantes do ensino noturno estão com expansão de carga horária à distância, a gente precisa monitorar para garantir o cumprimento da lei A gente teve ter uma carga horária de 3.000 horas no ensino médio. A gente teve um corte aí na sua fala, então o monitoramento para os alunos do período noturno é necessário para? É necessário porque a lei da reforma do ensino médio estabelece que os estudantes têm que ter 3.000 horas de carga horária no ensino médio. Então, se os estudantes estão tendo uma expansão de carga horária à distância e não estão acessando as plataformas oficiais, eles não estão tendo as 3.000 horas de carga horária e o governo de São Paulo estará, portanto, descumprindo a lei da reforma do ensino médio.
Entendi. Agora, Fernando, a partir dessas conclusões, você já até trouxe aqui algumas possibilidades. Que caminhos é possível apontarmos para a solução desse problema, pelo menos para o início da solução dessas questões? Olha, eu como pesquisador, assim, posso dizer com muita clareza, assim, que a primeira conclusão é que o Estado de São Paulo, né, ele não é exemplo para os demais estados do país, né? Então o Estado de São Paulo saiu na frente e tomou uma série de decisões que, na verdade, tornam a reforma, que já tem os seus problemas, uma coisa ainda mais problemática, né? Então, os estados que ainda estão em processo de implementação e que estão se espelhando no Estado de São Paulo, precisam tomar outros caminhos, né? Acho que essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é que nós realmente precisaremos fazer um debate nacional, né, a respeito dessa reforma, a respeito do desenho e das concepções dessa reforma. Porque se ela não for acompanhada por investimentos em ampliação de infraestrutura, em valorização de salário de professor, ela só vai levar à ampliação da desigualdade e ao barateamento da educação das pessoas mais pobres. Fernando Cássio, muito obrigada pela conversa aqui no CBN São Paulo. Fernando Cássio, que é pesquisador da Universidade Federal do ABC, assina esse estudo que fez um monitoramento da implementação do novo ensino médio aqui no estado de São Paulo. Um bom dia, Fernando. Bom dia. 10h47 agora, a gente vai continuar nesse tema, a gente vai ouvir agora o outro lado. Quem já está na linha conosco é o coordenador de ensino médio da Secretaria de Educação aqui do estado de São Paulo, Gustavo Mendonça. Muito bom dia, seja bem-vindo ao CBN São Paulo. Bom dia a todos que nos ouvem, prazer falar com vocês. Bem, Gustavo, acho que você ouviu aqui a nossa conversa com o Fernando, esse estudo também já está disponível. Bom, são muitas as críticas, né? Então, gostaria que a gente vai tentando pontuar aqui as críticas, mas queria que você começasse respondendo sobre essa questão desse um dia a menos de aula por semana na rede, por causa da falta de professores. Na verdade, né, o que a gente tem realmente essa questão do déficit, né, como foi publicado hoje, né, os 17%, né, mas acho que um ponto muito importante nessa discussão, né, é que a gente não deixa os alunos sem aula, né? Não é que eles estão um dia, os 20% remete a quase um dia da semana, né, os 17% na verdade, mas não é que eles estão com aula vaga, eles estão sem atividades. Pelo contrário, né, a gente tem uma produção aqui na Secretaria diária, né, das aulas dos itinerários formativos, né, que são transmitidos pelo Centro de Mídias, né, e aí com o apoio de um profissional na escola, né, o professor coordenador, né, que é o antigo coordenador pedagógico, ou o Protec, né, ou o vice-diretor, os alunos têm acesso a esses conteúdos, né, e fazem um aprofundamento. Claro que o ideal é ter o professor dentro de sala de aula e a gente está trabalhando muito para isso. Inclusive, né, estamos com contratação aberta, né, para os professores temporários. A gente tem a nova carreira, né, que é um ponto aí que foi falado na parte anterior, na entrevista anterior, né? A gente tem a nova carreira que é uma valorização real dos professores, né? A gente está acima, inclusive, do piso nacional, né? O salário inicial para as escolas de tempo parcial de R$5.000, né? E para o professor que dá aula em ensino integral de R$7.000, né? Então, uma série de ações aqui estão sendo tomadas pela Secretaria para garantir que os alunos tenham aula, né, e também tem os professores, né? Esses 17% a gente zera essa fila aí, até o final do semestre. Tá, Gustavo, só nesse ponto aqui, então, das aulas remotas, porque o estudo diz também que alguns alunos não conseguem acessar as aulas remotamente, são prejudicados, além disso, não cumpre o que diz a legislação. Vocês têm como fazer esse monitoramento, saber quem é que está conseguindo acessar ou não as aulas remotas? Nesse caso específico que eu trouxe, né, o conteúdo é produzido no Centro de Mídias, né, e transmitido na sala de aula, né, então, naquela aula que não tem um professor atribuído, né, especialista daquela disciplina, os alunos têm acesso ao conteúdo no Centro de Mídias. Isso é 100% dos alunos, né? Todas essas 17% de aulas sem professores atribuídos estão acontecendo isso, né? E aí o que acontece vai um outro profissional, né? No caso, né, o mais comum é o professor coordenador, né? Que é um professor, né? Tem formação de professor, enfim, tem licenciatura, e ele intermedia o uso da tecnologia, passa o conteúdo e os alunos fazem um aprofundamento curricular, que é o itinerário formativo, né?
E como é que essa questão se relaciona com as escolas PEIs? Juntando as aulas a mais que tem no PEI com as aulas a mais que tem no novo ensino médio, ficou grande demais a demanda por professor, é isso? Eu acho que assim, a gente tá fazendo a gente está com contratação aberta de professor, né? Hoje a gente tá com contratação para os professores temporários, né? Enfim, a nova carreira também, né, vai abrir, vai ser mais atrativa para os professores. É natural que quando a gente tem, né, um movimento como a expansão da carga horária, né, a gente precisa de mais professores, né? Por isso que a gente está fazendo essa contratação e aí acontece de a gente precisar de um período de ajuste, né? Como está acontecendo agora. Mas tudo isso, eu acho que, de novo, né, especialmente a nova carreira, ela vem justamente para ser mais atrativa e a gente, os decretos da nova carreira saíram essa semana, né? Então a gente vai começar a sentir os efeitos a partir de agora, né? Bom, só para pontuar aqui, PEI é o Programa de Ensino Integral, né? E que uma crítica também feita aqui pelo especialista que nós ouvimos é que esse programa acaba não atendendo de forma satisfatória os alunos das regiões mais pobres, das regiões mais carentes. Como é que está essa distribuição de escolas de tempo integral aqui no estado? A gente chegou em mais de 2.000 escolas esse ano, né? Foi uma expansão recorde. Acho que um ponto importante também, né, para deixar claro para os ouvintes, é que esses 17%, né, de aula não atribuída nas escolas de tempo parcial. As escolas de tempo integral, elas não têm esse problema, né? A gente tem todas as aulas atribuídas, né? E todas as atividades acontecendo porque os professores têm uma dedicação exclusiva naquela escola, né? Então, com os professores tendo dedicação exclusiva, que é um ponto tão diferencial, né, da escola de ensino integral, a gente não tem esse problema de atribuição, tá? E a expansão, né, como você perguntou, a gente tem as escolas, né, de tempo integral estão distribuídas em todo o estado, né? A gente, quando chegou aqui em 2019, a gente tinha aí pouco mais de 360 escolas, né? Hoje a gente tem mais de 2.000, né? E a escola de ensino integral, acho que o que é fundamental também, né, o ouvinte entender é que né, a gente dá mais oportunidade de aprendizagem para o aluno, né? O aluno que está lá tem melhores resultados de aprendizagem também, então é um ponto fundamental e que acho que tem que ser referência, né, para o Brasil, né, essa expansão. Acho que a gente começou lá, a gente tem muita referência do modelo de Pernambuco, mas hoje o estado, né, que tem maior escolas em tempo integral é aqui em São Paulo, né? Então acho que isso tem que ser referência para o Brasil. A gente falava também sobre as unidades da Fundação Casa, que já que foi constatado que lá tem sido oferecido basicamente um itinerário desse novo ensino médio. Qual a expectativa para essas unidades? Esse é um bom ponto, né? Escutei na entrevista anterior. Assim, não é que a gente está dando menos oportunidades para os estudantes da Fundação Casa, né? Acho que isso até é uma desinformação, na verdade, que se passa, né? Para quem não conhece a realidade, talvez o próprio entrevistado anterior não conhecia a realidade das unidades da Fundação Casa, por isso que traz essa informação, né? E acho que o ponto importante aqui é o seguinte, na Fundação Casa a gente tem muitas turmas muito seriadas. O que são as turmas muito seriadas, né? O aluno da primeira, da segunda, da terceira série trabalham numa mesma sala de aula, né? Por quê? Porque tem um número reduzido de alunos, né? Eu visitei algumas unidades da Fundação Casa nos últimos anos, né? Conheci presencialmente essas unidades. Às vezes você tem 2 alunos da segunda série do ensino médio, né? Então, nesses casos, a gente, conversando com a equipe de gestão da Fundação Casa, né, que quem a gente tem um contato muito próximo aqui, né, são super parceiros aqui da Secretaria da Educação, a gente acertou que esses casos, que tem poucos alunos, eles poderiam ofertar só um itinerário, porque não faz sentido você ter 2 itinerários para 2 alunos, né, sendo que normalmente eles vão querer fazer juntos o itinerário, inclusive, né. Então, esse é um ponto importante. Não são todas as unidades que só tem um, mas a gente deu essa possibilidade para eles fazerem um itinerário só, mediante a realidade local, né? Então, acho que o dado, né, que é trazido na pesquisa, ele é frio, né? Não é um dado que mostra, de fato, a realidade de cada uma das unidades e de cada uma das escolas também. Gustavo, a gente está recebendo aqui muitas mensagens de ouvintes. Infelizmente eu não vou conseguir colocar todas elas para você. A gente não vai ter tempo hábil para responder, mas vou tentar fazer um apanhado geral aqui. Muitos falando da dificuldade de se recuperar os prejuízos da pandemia. Muitos reclamando de que tanto professores quanto pais de alunos, da falta de professores, talvez seja até muito maior do que esse número trazido aqui pelo pesquisador. Esse número nós temos oficialmente 17%. Nós estamos falando de quantos professores exatamente e eles que serão contratados até o final do ano.
Ele também trouxe aqui um dado, o pesquisador, que não há concurso, de modo geral, não só para o ensino médio, há pelo menos 10 anos aqui no estado. Tem previsão de concurso? A gente está fazendo contratação. Acho que um ponto importante também, né, para os ouvintes entenderem, que assim, não é que faltam 17% de professores, né? São 17% de aulas. De aulas, exato, desculpe. Então, por exemplo, eu posso ter um professor ali com uma jornada, né, de 20 horas, que ele vai ter menos aulas do que um professor com uma jornada de 40 horas, né? E aí eu posso até estender a jornada desses professores para suprir essa... Isso é uma coisa que a gente olha também aqui na Secretaria, né? Quais professores que a gente pode expandir a jornada deles para suprir essa questão da atribuição, né? A gente não está com concurso aberto, né? Enfim, até tem uma questão do ano eleitoral, mas a gente está contratando professores temporários, né? As adaptações que a gente faz no currículo, né? A gente tem feito muita discussão com a rede, né? A gente vai muito à escola, né, conversa com estudantes, com professores, né, com a comunidade escolar, para fazer adaptações também, especialmente na matriz, no currículo, né, para cada vez mais atender a demanda do estudante. Acho que esse é um ponto fundamental na nossa diretriz de trabalho aqui, né, sempre atender mais a demanda de quem é mais importante para a gente, que são os estudantes e os professores, né. E essas adaptações, elas, junto com a contratação de professores, junto com a nova carreira, né, a gente está trabalhando, né, pensando, né, com a meta de gerar esse saldo para esse ano e o ano que vem ter uma normalidade aí nesses números, né, com todas as aulas atribuídas acontecendo, né, onde não acontece, né, como eu falei, a gente tem essas aulas disponíveis no centro de mídias, todos os estudantes têm acesso a esses conteúdos, né, os próprios professores, eles assistem muito essas aulas para entender um pouquinho mais o trabalho dos itinerários formativos, mas o nosso foco aqui está sendo trabalhar para zerar mesmo esse número esse ano. Tem só um assunto em paralelo aqui, por gentileza. Chegou um levantamento dos sindicatos dos professores do ensino do estado de São Paulo a respeito de casos de Covid-19, mais de 500 casos em 76 escolas estaduais. Então, queria ouvir um pouco sobre como a Secretaria de Educação está lidando com esse cenário, com esse aumento de casos em geral, né, mas também nas escolas que está aparecendo. A gente faz o monitoramento desses dados aqui na Secretaria, enfim, assim como, né, monitora na sociedade como um todo, mas eu não tenho informação tão precisa que eu especificamente aqui eu trabalho com o ensino médio, eu consigo te dar mais profundidade nas perguntas relacionadas ao ensino médio, tá? Mas então a Secretaria, se puder então nos encaminhar esse dado aqui, nos ajuda também a complementar esse assunto que acaba sendo importante para toda a rede, né? Mas de qualquer forma, muito obrigada, viu, Gustavo, pelos esclarecimentos sobre esse tema aqui relacionado ao ensino médio no CBN São Paulo. Um bom dia a você. Bom dia, queria agradecer. Eu só queria reforçar um outro ponto também que eu acho que veio da outra entrevista, né? Que tem sido uma crítica muito forte, né? De quem traz críticas para o ensino médio é o poder de escolha, né? Apesar de a gente ter, né, 30% das escolas só com 2 opções de itinerário, acho que algumas coisas são importantes também o nosso ouvinte, do ouvinte de vocês, entender esse processo. A rede estadual, no ano passado, construiu mais de 30 opções de itinerários formativos, né? Então não é que os estudantes partiram só de 2 itinerários, né? É uma opção muito grande de possibilidades, inclusive de itinerários de formação técnica, né? E todas as escolas têm todas as opções de área de conhecimento, né? Então, o estudante que quer se aprofundar na área de ciências humanas, com certeza ele teve essa opção na escola dele. Acho que isso é fundamental de trazer. E um outro ponto que é o seguinte, né? A nossa implementação do itinerário de formação técnica e profissional, né? O entrevistado anterior disse que não tem investimento, eu acho que também falta um pouco de informação para o entrevistado, que é o seguinte, a gente viu para as escolas ano passado, via programa de dinheiro direto na escola, 250 milhões de reais, tá? As 3.700 escolas que têm ensino médio. E elas investiram especificamente esses 250 milhões de reais para implementar os itinerários formativos, né? Se quem visita a escola, quem conhece a escola, vê a diferença que o programa de dinheiro direto na escola fez, e a gente tem uma linha específica para o novo ensino médio, além do que todas as escolas, né, que têm o itinerário de formação técnica e profissional, recebem aí laboratórios de informática específicos para os cursos. Então, acho que só desmistificar esses 2 pontos aí que foram trazidos, que acho que é importante também o ouvinte ter clareza, tá? Mas queria agradecer muito a oportunidade e estamos aqui à disposição da Secretaria. Tá certo. Esse foi Gustavo Mendonça, coordenador de ensino médio da Secretaria de Educação de São Paulo. Um bom dia. Bom dia. As escolas, né, que têm o itinerário de formação técnica e profissional, recebem aí laboratórios de informática específicos para os cursos. Então, acho que só desmistificar esses 2 pontos aí que foram trazidos, que acho que é importante também o ouvinte ter clareza, tá?
mas queria agradecer muito a oportunidade e estamos aqui à disposição da Secretaria. Tá certo. Esse foi Gustavo Mendonça, coordenador de ensino médio da Secretaria de Educação de São Paulo. Um bom dia. Bom dia.